Bom, continuando nossa conversa sobre cabeçote, vamos falar agora dos tipos de cabeçote. A maioria das referências que eu já vi, livros, na bibliografia, quando eu pesquiso, a gente vê muita classificação do cabeçote com relação ao fluxo dos gases, né, dos fluidos que passam pelo cabeçote e com relação ao sistema de distribuição. Vamos entender um pouco o que é esse fluxo. Quais são os fluidos que passam por ali? São ar, gases de escape, ar e combustível. Então esses são os fluidos. Então tem um fluxo deles e o posicionamento dos coletores vai variar o cabeçote. Existem dois tipos de cabeçote com relação a fluxo, que são os cabeçotes de contrafluxo e os cabeçotes de fluxo cruzado. Esse cabeçote de contrafluxo, ele é muito característico por ter o coletor de admissão e o coletor de escape do mesmo lado. Qual é a maior característica dele, além disso, né, é que você tem um arranjo mais compacto, mas você não tem tanta liberdade para projetar os coletores, entende? Porque eles estão ali muito próximos. Além disso, eles trocam de calor. Então, os gases de escape, a temperatura alta com que eles saem da câmara de combustão, influencia no ar que está entrando no motor. Isso acaba prejudicando, porque na combustão, quanto maior eu tiver o delta de temperaturas entre os gases, o ar, a mistura ar-combustível e os gases de escape, melhor vai ser a minha eficiência. Por isso se usa intercooler em motores turbo. Por isso que antigamente a gente vê alguém dizer, à noite o carro rende um pouco melhor. Raramente alguém diz isso hoje, mas antigamente se falava. Né? Então é por causa disso, porque o ar mais frio, você consegue aumentar esse delta de temperatura e você consegue ter um maior desprendimento de calor, gerando mais trabalho. Né? Por outro lado, esse tipo de cabeçote, ele consegue te dar um arranjo compacto na hora de colocar o motor no cofre e tudo, então ele tem a sua utilidade. O outro tipo de cabeçote é o cabeçote de fluxo cruzado. Então, a diferença principal dele para o primeiro, que é o de contrafluxo, é a posição dos coletores. Os coletores estão em lados opostos do motor. Isso é ótimo, porque não tem mais interferência calorífica entre o coletor de admissão e de escape. Não tem mais influência ali. Então, você tem um pouco melhor, você tem uma eficiência de combustão melhor. O engenheiro ele vai ter mais liberdade para desenvolver o formato dos coletores, as curvas, o diâmetro dos dutos, né? E vai fazer com que esse fluxo não perca tanta energia. Então ele é um cabeçote mais utilizado hoje por causa do auxílio dele a melhorar a eficiência da combustão. É um cabeçote muito bom, né? E por outro lado, ele pode também estar limitado ao package do carro, porque hoje o espaço é bem otimizado, mas existem aplicações de coletores variáveis que apareceram para auxiliar a essa situação em que eu preciso de um coletor com um pouco mais longo, coletor de admissão no caso, um pouco mais longo, em baixas rotações e um pouco mais curto, de caminho um pouco mais curto em altas rotações. Então quando eu tenho um coletor fixo, eu não vou conseguir fazer essa variação. E aí se eu faço isso num coletor, num cabeçote com fluxo cruzado, eu consigo otimizar ainda mais o funcionamento dele. Então esses são basicamente a diferença entre esses dois tipos de cabeçote. A segunda classificação do cabeçote é quanto ao sistema de distribuição, que é o sistema que comanda a sincronia do motor. Isso aí é tema para um outro vídeo, mas influi em algumas variações do cabeçote. Basicamente, com relação a essas características, né, o cabeçote ele tem 4 variações, sendo a última
não está tão ligado ao sistema de distribuição assim, mas a gente vai chegar lá, certo? Então, primeiro eu tenho um cabeçote sem eixo de comando de válvulas, que é a primeira variação quanto ao sistema de distribuição. Eu tenho um cabeçote com comando de válvulas e eu tenho um cabeçote sem nenhum dispositivo de distribuição. E por último, eu tenho um cabeçote aletado. Então vamos lá, o primeiro cabeçote sem comando de válvulas. O que é que isso quer dizer? Geralmente esses cabeçotes são designados por uma sigla chamada OHV, Overhead Valve, significa válvulas no cabeçote. Esse tipo de cabeçote foi muito utilizado em motores grandes, de grande deslocamento, marítimos, motores diesel pesados. Por quê? Porque ele é um sistema robusto, ele é um sistema que aciona as válvulas a partir de um comando de válvulas que está no bloco. Esse comando aciona varetas, as varetas acionam um balancim que está no eixo de balancins e finalmente este aciona as válvulas. É um sistema bem mais robusto. Por outro lado, acaba penalizando o motor porque aumenta a inércia, tem mais peso, mas ainda assim é utilizado porque ele tem o seu valor, né? Motores americanos, talvez por tradição ou talvez aproveitando essa robustez dele, ainda o utilizam. E hoje é normal ver motor V8 americano girando 9.000 RPM com esse tipo de sistema de distribuição, tecnologia. Então, talvez o fator penalidade devido à inércia dos componentes hoje já esteja bem menos do que antigamente. O próximo é o cabeçote de comando de válvulas, com comando de válvulas. Esse cabeçote provavelmente você já viu e não notou. Qual é a designação dele? Ele também tem uma sigla. A básica é OHC ou SOHC e ele tem também a outra sigla que é o DOHC. Então o que é isso tudo? OHC significa Overhead Camshaft, comando eixo de camis no cabeçote. Por que eixo de camis? Porque o eixo do comando de válvulas tem camis e ele também é chamado de eixo de camis. Então eu tenho um eixo de camis no cabeçote. Eu posso ter várias configurações com relação à posição do eixo, a colocação do eixo de comando de válvulas no cabeçote. Eu posso ter um eixo de comando de válvulas e eu posso ter um eixo dos balancins. Eu posso ter dois eixos de comando de válvulas, né? E eu posso ter só um eixo de comando de válvulas sem nenhum balancinho. Então vamos começar pelo primeiro. Eixo de comando de válvulas no cabeçote com eixo de balancins. O que significa isso? Eu tenho um comando de válvulas que na verdade aciona o balancim e o balancim aciona a válvula. Isso é chamado acionamento indireto, né? Ainda assim, sendo um sistema com comando de válvulas no cabeçote, ele é compacto, tem poucas peças, mas ainda tem dois eixos lá. Eu tenho também o eixo de comando de válvulas sem balancins. Os camis do eixo do comando de válvulas acionam diretamente no tucho de válvula. Acionamento direto, bem mais rápido, bem mais interessante. Então posso ter dois eixos de comando de válvulas acionando as válvulas de admissão e as válvulas de escape. Ou posso ter um eixo de comando de válvula acionando para 16 válvulas, acionando todas as válvulas, né? Tanto a admissão quanto de escape. E aí ele vai ter um mecanismo que vai se encarregar de fazer essa distribuição. Então, a vantagem desse sistema, ele é mais compacto, tem menos componentes, menos inércia, e não é à toa que é praticamente padrão em todo motor de automóvel de alta performance, que qualquer carro hoje é alta performance, né? Quando eu digo alta performance, não é potência, é o quanto ele consegue extrair do cilindro, né? Hoje se extrai bem mais. Então ele é compacto, a manutenção é mais rápida, então ele é muito mais interessante hoje, é por isso que hoje ele é um padrão nos motores. E agora eu tenho as duas últimas configurações que são mais simples e já entraram em desuso. A primeira delas é o cabeçote sem dispositivos de distribuição. Como não há comandos, válvulas, molas e outros componentes, eles apenas vedam a câmara de combustão, formando a câmara de combustão com o topo do pistão. Porém, onde que esses componentes ficam?
eles ficam no bloco. As válvulas ficam logo do lado dos cilindros, como você pode ver na foto. E aí o comando de válvulas está acionando as válvulas por baixo, o comando fica um pouco mais abaixo, pode acionar por varetas também, né? Então a tampa desse cabeçote ele já tem um formato da câmara de combustão que direciona a misturar combustível sendo comprimida em direção às válvulas, além de ter o espaço para as válvulas abrirem. Não é um cabeçote muito eficiente, mas a gente vai falar dele mais na frente no tópico de câmaras de combustão, que também é dessa série de artigos, né? Por fim, para terminar, os cabeçotes aletados. E esse tipo de cabeçote é usado em motores refrigerados, arrefecidos a ar, né? Por quê? Porque como não há sistema de arrefecimento a água, quem vai fazer esse papel de trocar de calor e de manter o motor na temperatura ideal de trabalho é o sistema de arrefecimento forçado. Uma ventoinha empurra ar para cima do motor, no caso na seção do cabeçote, e as aletas fazem com que o cabeçote tenha uma superfície de contato maior com o ar, melhorando a eficiência de arrefecimento. Entretanto, esse lance das aletas é um estudo, projeto, e essas aletas elas possuem comprimento específico, não pode ser muito grande, senão vai perder eficiência. Então não adianta a aleta maior, tem um tamanho certo, e isso é tudo calculado. A gente vê muito esse tipo de cabeçote em moto, pequenos karts, motores estacionários, pequenininhos, motores 2 tempos. Mas na linha automotiva civil, né, via-se na linha Volkswagen AA e nos Porsches 911 e outros modelos da Porsche até o começo dos anos 2000. Então é isso. Se você gostou, dá um joinha. Não gostou, dá dislike, não tem problema. E se liga nos links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se você tiver alguma dúvida, acessa o link lá do artigo. Teve mais dúvida? Olha nas nossas referências que eu tenho certeza que você vai encontrar a informação que você quer. Ou qualquer coisa me manda uma mensagem.